Boa noite. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar. Alguns chamam de culto no lar, mas o importante é estarmos reunidos, se possível, a família toda. Se não for possível, escolhe outro dia da semana que a família possa estar reunida. E aí vocês façam também o Evangelho no Lar, ou assistam novamente junto com a família. Enfim, o importante é darmos esse primeiro passo. Temos o hábito de fazer o nosso Evangelho no Lar, para podermos fazer dentro da nossa casa uma vibração de luz e estendendo isso para nosso bairro, nossa cidade, nosso país. E o dia que todos nós fizermos o Evangelho no Lar, teremos um mundo de paz. Então, mais uma vez, muito boa noite. Não esqueçam de colocar a aguinha para fluidificar durante o nosso Evangelho. E o Serginho vai ler para nós aqui o livro Vinha de Luz. E vamos dando continuidade ao nosso Evangelho de hoje. Vamos lá, Serginho? Boa noite a todos. Nós vamos começar com Vinha de Luz, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 75, de título Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Isso está em Paulo, primeira carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agir os que se encontram no vale das sombras e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Mas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falência, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricável labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta os propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o provir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios de cada escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu Evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o "Vinde a mim". Levantemo-nos e prosseguimos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Que assim seja. E nessa página, né, Serginho, a esperança está muito ligada à paciência, né?
A gente tem que ter esperança por coisas melhores, mas também temos que ter a sabedoria da paciência para saber esperar que as coisas não acontecem da noite para o dia e depende também do nosso esforço, né? Não adianta a gente, eu tenho esperança que vai cair dinheiro do céu, porque não vai cair dinheiro do céu. Eu tenho esperança que eu vou arrumar um bom emprego, então eu vou estudar, eu vou colocar meus currículos, eu vou estar fazendo contatos. Então, a esperança também está ligada à ação e paciência. É o mesmo que acontece quando ele fala aqui, né? Quando a gente está dentro do Evangelho de Jesus, né? A nossa melhora moral, ela não vem de um estalo. A gente não vira anjo de uma vez só. A gente precisa estar sempre buscando essa melhora. E ela não acontece de uma hora para outra. Então a gente tem que entender que o que a gente precisa fazer é estar olhando nossos sentimentos em cada situação. Porque a gente tem hábitos milenares. E trocar isso das quedas. Então trocar isso de uma hora para outra é muito difícil. E quando a gente cair, a gente tem que cair pensando em recomeçar, em entender o porquê que eu caí, o que aconteceu nessa situação para eu estar sentindo isso nesse momento, né? E quando eu consigo refletir isso, eu consigo recomeçar, refazer. Eu tenho esperança e tenho a certeza que um dia eu vou vencer meus hábitos que ainda não foram enraigados dentro do Evangelho de Jesus. Então a gente precisa ter paciência, precisa ter esperança e saber que uma coisa é certa, que a fatalidade nossa é a perfeição. Então nós vamos chegar lá. Mas precisamos ter muita paciência conosco, muita perseverança, muito amor, muito alto amor, para que a gente consiga vencer e chegar lá. Verdade, Sérgio. Vou te pedir para você fazer a nossa prece inicial, pode ser? Pode ser. Todo mundo se concentrando, agradecido sempre de coração ao nosso querido Mestre Jesus, por mais esse encontro, e buscando encontrar essa luz azul que vai caindo em cada cômodo do nosso lar. Cada um vai mentalizando a sua casa, sentindo essa luz chegando, buscando visualizar e trazer essa equipe espiritual que vem sempre nos amparando, que nos amparou durante toda essa semana que passou e que vai ficar conosco agora na nossa reflexão do nosso Evangelho. Que a paz do nosso Senhor fique sempre em nossos corações e que a gente tenha força, fé e esperança de alcançar essa faixa por mais essa semana, até chegarmos ao nosso próximo culto no lar. Que Jesus permaneça sempre conosco, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Bom, agora nós vamos ler o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, codificado por Kardec. Vamos abrir aqui no capítulo 19. A fé transporta montanhas. Está ligado à esperança. Qualidade da esperança. E aqui caiu o item 8, parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tenha fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente
de que tudo o que houver dito acontecerá e verá que, com efeito, acontece. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. A figueira que secou é o símbolo de que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, na realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficialmente verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando prescrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram deles o que escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas ao nada. Que todos os homens, deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Aqui fala da fé, né, Serginho? Fala da fé. Então a gente precisa primeiro ter fé em nós, né, Serginho? Isso eu aprendi com você, ter fé em nós. E ele fala isso aí, né? Ele fala isso, ele diz para você, se você tiver a certeza dentro de você que a montanha vai sair para um lado, se você não duvidar, ela vai acontecer. Então ela teve que estar falando da fé nossa. Porque a fé não é só acreditar em Deus, em Jesus ou no plano espiritual. A fé, ela, para você ter isso solidificado em você, você precisa estar dentro de você também ela. Porque senão você não caminha. Quando você tem fé, você confia, né, Serginho? Você confia plenamente e na sua capacidade também. Não é só chegar para Deus, eu confio em Deus. Não, porque tudo vai depender do seu proceder, do que você está fazendo, né? E ele, desse proceder, o que ele diz? Aquele que tem fé em Jesus tenta seguir o seu evangelho com todo amor, com todo fervor. Então ele vive o evangelho, ele só não fala do evangelho. E ele diz isso, aquele que só fala, mas não assume ele para dentro do seu coração, é inútil, como ele colocou aqui. É inútil. Então, por isso que tudo isso tem que estar dentro de você. Essa fé tem que ser sua, vivida. Essa crença, essa vontade de querer melhorar, de ser um espírito melhor, de aproveitar essa reencarnação da Terra para crescer moralmente, para mostrar que você conseguiu aprender, entendeu? É super importante. Porque chegando do outro lado, você teve essa oportunidade e não conseguiu, vai ser tratado como? Figueira seca. Figueira seca, ele fala isso, vai ser tratado como uma figueira seca. Ou seja, aquela que não produziu nada, aquela que não conseguiu trazer nada. Não é só para os outros, mas principalmente para si. Porque só dá para alguém aquele que tem para dar. Se você não conseguiu vivenciar isso, se você não conseguiu se modificar, como você vai dar isso para alguém, né? A gente brinca muito com esse amor, né? Como é que eu vou dar amor para o outro se eu não tenho amor por mim? Né? Então o amor tem que começar por mim, né? Se eu também não me perdoo, se eu não trago para dentro de mim o perdão, porque eu consigo me amar e consigo entender que eu ainda sou imperfeito, né? Que eu ainda estou tentando buscar essa melhora, como é que eu vou perdoar o outro se eu não consigo também me perdoar? A gente tem que aprender a se perdoar, Serginho, para perdoar o outro e ter o propósito firme, ó. Eu me perdoo, mas eu não quero mais fazer isso. Eu quero mudar. Eu quero crescer espiritualmente. Então, aí já passa por se vigiar, estar atento quando as coisas acontecem. Por que você reagiu dessa maneira?
que você pode fazer para mudar. E isso tudo é a nossa fé, né, Serginha? A gente tem fé que a gente vai melhorar, que a gente vai crescer. Agora, vamos caminhar rápido, não vamos ficar aí só esperando cair do céu isso não, porque não é assim. A gente tem que ter a nossa ação. Nós não podemos ser inúteis, como diz Isso. aqui a leitura, não podemos fazer como a figueira, né? E não produzir. Então, nós precisamos produzir para nós e para o nosso próximo. Nosso próximo. E só produz para o próximo quem produz para si. Exatamente. Não existe, não pode ser diferente, entendeu? São essa visão, né, que a gente, pelo menos que eu tento carregar, dentro do entendimento que a gente faz do Evangelho, né? Todo o tempo é isso, né? É a nossa ação também, é a nossa junção. Esse crer está em crer em viver, né? Em estar ali, né? Para que a gente consiga se modificar. Verdade. A gente tem papo aqui para muito tempo. Muito tempo. Mas vamos fazer a nossa prece final, né? Vamos relaxar. E vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando o Evangelho, refletindo sobre os ensinamentos trazidos pelo Mestre, que tem que ser sempre o nosso guia, pois exemplificou tanto para todos nós. Então, querido Jesus, te agradecemos por esse momento de paz, de luz, de tranquilidade. Mas te rogamos, Mestre, que olhe por todos nós e nos ajude nessa caminhada. Te pedimos, Mestre, que visite os nossos lares, recolhendo todos os irmãozinhos que porventura estejam em nossas casas, ainda não esclarecidos o suficiente para seguirem na caminhada. Então nós te rogamos, Mestre, ajuda a cada um desses irmãos, ajuda a todos os nossos familiares, aos nossos amigos e ao nosso próximo. A todos que estão sempre precisando de esclarecimento e de ajuda nessa caminhada. Por isso nós te rogamos, Mestre, que olhe por toda a humanidade e derrama sobre o nosso planeta Terra a tua luz divina, a tua luz que acalma a todos nós, para que possamos ter efetivamente a paz dentro de nós, a esperança e a fé, e conseguimos cada dia mais tornar esse mundo melhor. Essa paz começando dentro de nós e expandindo por toda a humanidade. Agradecidos, Mestre, pelo dia de hoje, te pedimos que esteja sempre conosco e tenhamos uma semana de muita paz e de muita luz e amor nos nossos corações. Que assim seja, querido Jesus. Bom, agora vamos tomar a nossa aguinha. Já foi frutificado pelos nossos amigos espirituais, né? Com certeza. E muitos aqui, um remédio, aqueles que estão precisando, que estão doentes, tomem como um remédio, pensando na cura. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, vamos terminando aqui o nosso Evangelho no Lar de hoje, agradecendo pelos ensinamentos, pela água, que é um remédio para o nosso corpo físico e para o nosso espírito, e com o propósito de ser uma semana de mais esperança, de mais fé para todos nós. Que assim seja. Paz e bem, paz e luz. Paz. Muita paz. Fiquem sempre com Deus. Sim.